Então, bom dia a todo o auditório, particularmente os presentes. Eu começo sempre pela parte inversa da questão. Obrigado pela vossa presença, estou a ver muitas caras que eu conheço e sei. Ao dar início a essa segunda parte dos nossos trabalhos, queria, antes de mais, saudar os nossos antecessores, os conferencistas, que eu gostei imenso da intervenção deles e vamos fazer os possíveis também para dar a nossa contribuição da melhor forma possível. Não sem antes, usando da palavra, dizer que ao iniciar a segunda parte da educação, cooperação e educação, tenho a dizer que o mundo está globalizado e Portugal tem responsabilidade nesse assunto, na medida em que no século XV e XVI, Portugal foi pioneiro e tem um livro explicativo disso. E como tal, a globalização é algo que poderá causar-nos mudanças. E nós temos o nosso maior poeta, que pode-se dizer o maior poeta do mundo, dizia que o mundo era composto de mudanças. É o Luís de Camões, né? Luís Vaz de Camões. E como tal, as mudanças estão aí e nós vamos tentar dar uma visão da educação. Saúde particularmente a mesa, os colegas, a Ainel, alunos, os professores, os colaboradores do Instituto Politécnico, de Beja, agradecer o convite, aliás, é a segunda vez que tenho o grato privilégio de estar no Politécnico de Beja conversando sobre matérias da cooperação. Não, este é o segundo encontro com culturas. E realmente é sempre um prazer, tenho uma ligação longa aos institutos politécnicos. Foi há pouco citado os meus muitos anos de secretário executivo da Associação das Universidades de Língua Portuguesa, seu fundador, e durante 16 anos com esse cargo, me ajudou um pouco a ver como era possível. Partimos de uma base muito difícil em 1986, com grandes dificuldades, e foi-nos possível, a pouco e pouco, construir. Aliás, está aqui um outro parceiro, um companheiro de luta, o professor Cristina Florentino, que nos acolheu na primeira reunião de constituição da Associação das Universidades de Língua Portuguesa, e não estranho eu falar aqui em universidades, estando num politécnico. A designação moderna dos politécnicos é Universidades de Ciências Aplicadas. Portanto, quando nós designamos aqui universidades, é no sentido mais lato que não apenas aquela visão muito tradicional das universidades, chamemos de clássicas. Aqui é uma questão de ensino, embora a minha ligação foi de toda a vida em relação ao ensino profissional e ao ensino dos institutos superiores politécnicos. Eu venho fazer uma abordagem diferente daquela que foi trazida aqui. Uma leitura diferente. Uma leitura que nasce das dificuldades atuais que nós vivemos nas nossas instituições. Tem sido norma entre nós, as instituições de ensino superior, olhar-se a cooperação como um sinónimo de internacionalização. A verdade é que nós também praticamos prestação de serviço, aquilo que há pouco aqui o nosso colega brasileiro chamou de extensão, no fundo é a prestação de serviço. A prestação de serviço sempre foi vista entre nós mais ligada a áreas de aplicação tecnológica, isto é, quando as instituições de ensino superior, os politécnicos neste caso, que estão normalmente em capitais de distrito, colaboram nas suas regiões, nos seus distritos, nas suas áreas de influência, prestando serviço aos empresários, à comunidade, aos municípios, às organizações, muitas vezes organizações não governamentais, colaborando no desenvolvimento das suas regiões. É para isso que nós utilizamos realmente a prestação de serviços, ou a designação de prestação de serviços. Por isso, quando me perguntaram qual era o título que eu queria dar à minha intervenção, eu disse, eu quero que se chame Cooperação
versus prestação de serviços, os desafios e as oportunidades. Aqui eu quero chamar aqui uma outra dimensão da cooperação, que é a própria prestação de serviços. Eu já explico, já lá chego. Entre nós, por tradição, a mobilidade internacional tem assentado nos projetos relacionados ou com os países de língua portuguesa ou com os projetos Erasmus, que têm sido financiados pela União Europeia. A questão que se coloca é se nós não podemos olhar também a cooperação no domínio da formação inicial. Normalmente nós falamos muito na cooperação nos mestrados e nos doutoramentos, agora os mestrados têm, enfim, depois de Bolonha tem uma dimensão diferente daquelas que tinham no passado, mas a verdade é que eu gostaria de trazer aqui a ideia de que é possível também fazer cooperação versus prestação de serviços na formação inicial. Muitíssimo obrigado, caro professor Oliveira, nosso moderador. Gostaria, se me permitem, de saudar, e não posso deixar de o fazer, pelo menos tempo que tenhamos, o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Beja, Sua Excelência, o Secretário Executivo da CPLP, senhoras e senhores membros da Comissão Organizadora deste segundo encontro com culturas, caros professores, estudantes, e também pensemos nos funcionários que deram certamente uma colaboração essencial a esta organização. Gostaria de referir a presença aqui de algumas embaixadas da CPLP e esperar que consiga nos minutos relativamente poucos que vou utilizar. A minha ambição é de conseguir reter pelo menos 25% da vossa atenção e conseguir que no fim ainda se lembrem de uma ou duas coisas daquilo que eu tiver dito e possam questionar-nos sobre elas. Portanto, são ambições moderadas, digamos assim. Mas para ter essa ambição e para conseguir, eu recorro ao verde do Instituto Politécnico de Beja, que é um verde da agricultura e de que falamos e ouvi falar ontem, principalmente, mas é o verde do ambiente, é o verde da esperança, é o verde do vosso Instituto. Portanto, com base nesta vossa cor, mantenho a esperança de reter a vossa atenção quando for necessário. Por outro lado, eu gostaria de referir muito rapidamente o plano estratégico do Instituto Politécnico de Beja, estratégia e plano de ação. Estive a espreitar, graças à ação dos vossos colegas, tive acesso a isso e eu pude ver que a cooperação internacional, ou dizendo de outro modo, a internacionalização do IP, consta no vosso plano, na vossa estratégia e no vosso plano de ação. E eu espero e desejo à direção deste Instituto, a toda a comunidade do Instituto Politécnico, que consiga aproximar-se o mais possível do que previu neste plano estratégico. Dito isto, entendi que, das diversas leituras que pude fazer na fase preparatória desta participação, entendi que este segundo encontro com culturas, no princípio eu dizia encontro de culturas, mas é um encontro com culturas, neste caso de países e regiões da comunidade da língua portuguesa, organizado pelo Instituto Politécnico, busca, se eu estiver errado, corrijam, dois objetivos principais.
acrescentar valor, por pequeno que seja. Vamos tentar acrescentar valor à reflexão feita há 2 anos, no primeiro encontro, sobre a mesma temática, assim como a ação decorrente das conclusões que na altura chegaram. Em segundo lugar, o segundo objetivo, no meu entendimento, é aprofundar a reflexão e o universo da ação iniciadas nesta altura, neste caso, concentradas a reflexão e a ação no fortalecimento das relações de colaboração entre as nações de língua portuguesa. E não é por acaso que eu digo nações de língua portuguesa, apesar de a CPLP ser comunidade de países. Eu falo de nações porque estou a pensar nas respectivas diásporas que são, por legitimidade e necessidade, parte integrante desse universo que estamos a tentar desenvolver. Ser o último a tomar a palavra tem muitas vantagens também, eu acho que há mais vantagens do que vantagens, sobretudo a esta hora, em que todo mundo já está com fome, está a se marcar, e eu tinha preparado aqui uma intervençãozinha que não é minha, são reflexões do secretário executivo da CPLP. Como sabe, eu acabo de chegar, ainda não estou a navegar ainda em muitas águas que ainda não são desconhecidas. Levo também uma desvantagem em relação aos oradores anteriores, porque, como ele foi corrigindo aos poucos, ele não foi apresentando, eu não sou professor, nem sou candidato a nenhuma bolsa de doutoramento nesse sanduíche. Talvez fosse um pouco mais jovem, ia ser candidato a estas bolsas que eu vi aí, que são muito interessantes. De toda maneira, eu sempre atribuo, apesar de não ser docente e não estar ligado de uma maneira geral, de maneira muito particular ao ensino, eu dei uma importância muito particular à educação. Porque toda análise estratégica que possa ser feita sobre os problemas de um país, a educação tem que ser necessariamente envolvida. Porque a educação pode não resolver todos os problemas de um país, mas nenhum deles se resolve sem educação. Ela é uma educação, é um fator estratégico de desenvolvimento económico, social, político, ambiental. Não é condição suficiente, é verdade, mas é uma pré-condição para resolver cada um dos nossos problemas. Eu tenho esse pensamento sempre em mente da importância da educação. O secretariado da CPLP, que não lhe foi dado nenhum tema específico, mas procurou fazer aqui uma dissertação sobre os desafios do ensino superior na CPLP. Eu vou tentar, não sei se em poucas palavras, mas não vai ser possível, porque é uma intervenção mais extensa. Por isso eu queria agradecer em primeiro lugar este convite que me foi feito para falar aqui hoje, nesta minha primeira intervenção pública como secretário executivo da CPLP. Venho propor-vos aqui um itinerário reflexivo, que não perdendo de vista a dimensão histórica do desenvolvimento desigual do ensino superior nos nossos países, país da CPLP, permita compreender o pensamento estratégico que preside presentemente à vontade comum dos Estados que integram a comunidade, no que tange à edificação de um espaço do conhecimento e da inovação.